Graça e paz, irmãos. É um prazer muito grande poder compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 12. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 3. Mas antes de meditarmos na palavra do Senhor, vamos orar, vamos pedir a Deus que fale conosco profundamente. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu santo nome, Senhor. Nesse momento, Pai, nós queremos te pedir, Senhor, fala profundamente, Senhor, aos nossos corações, através da tua palavra, Deus, que a tua palavra, Senhor, possa encontrar abrigo em nossos corações, possa nos orientar, possa, Senhor, nos despertar, possa, Senhor, fazer com que a gente siga, Senhor, aquilo que é a tua vontade, Deus. Pai, eu te peço, Senhor, que todo aquele que vai assistir esse vídeo, meu Pai, de alguma forma, Senhor, possa ser impactado, Senhor, pela tua palavra, Deus, possa receber de ti, Senhor, também orientações, também, Senhor, possa ser tocado por ti, Deus. Obrigado, Pai, por tudo, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de meditarmos na tua palavra, Senhor. Fala profundamente aos nossos corações e que tudo seja feito conforme a tua vontade, para a glória, louvor e honra do teu santo e poderoso nome. Nós oramos no nome do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amados, acredito que você já tenha aberto a sua Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 12, no versículo 1, e nós vamos falar a respeito de uma passagem muito conhecida, uma passagem muito pregada, mas eu gostaria sim de compartilhar com você aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração. E eu gostaria então que você me acompanhasse na leitura da palavra. Diz assim a palavra do Senhor, no capítulo 12, versículo 1 do livro de Gênesis. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, eu o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Ou seja, há um chamado para Abraão. Abraão, ele vivia numa terra politeísta, ele vivia debaixo da crença de muitos deuses, né, da existência de muitos deuses. Ele vivia e tinha sua família ali, e era muito comum naquela época a crença da família ser a crença do chefe da família, do patriarca, né? Os ensinamentos religiosos vinham do patriarca. Ele tinha seus parentes, ele tinha os seus costumes em função da região geográfica onde ele morava, as suas compreensões. Ele foi criado realmente num lugar politeísta. Mas Deus então diz a ele: Abraão, sai da tua terra. E quando ele diz sai da tua terra, ele está dizendo: olha, sai dessa região geográfica, dessa área onde você vive. Ou seja, renuncia ou deixa para trás tudo aquilo que você aprendeu em função do lugar aonde você nasceu. Você precisa deixar isso para trás, você precisa abandonar tudo aquilo que você aprendeu porque você nasceu nessa região. A primeira coisa que você vai fazer é renunciar a esses aprendizados para me seguir. Para me seguir não tem como você trazer aquilo que você aprendeu em função do lugar aonde você nasceu. Praticamente Deus estava dizendo para ele: olha, não existem diversos deuses, eu sou Deus. Tudo aquilo que você aprendeu em função da região, os costumes, as crenças, os valores, tudo isso você precisa abandonar para me seguir. E depois ele diz: no meio dos seus parentes. É muito interessante a gente pensar que muitas vezes a gente nasce numa família de uma crença diferente. Nós somos chamados pelo Senhor e somos o único que crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador no meio da nossa família.
Muitas vezes sofremos zombarias, perseguições, brincadeiras que não são brincadeiras, na verdade, tem um outro cunho, né? De calar a nossa voz no meio da família, de nos colocar à margem e de desacreditar aquilo que nós falamos e cremos. Mas o Senhor diz para Abraão: sai do meio dos seus parentes, sai do meio da sua parentela. Mais uma vez ele está dizendo: olha, tudo aquilo que você aprendeu com seus parentes, tudo aquilo que os teus parentes te influenciaram a viver, a crer, a entender, tudo isso precisa ser deixado para trás. Para me seguir, você não pode trazer contigo aquilo que você aprendeu porque você nasceu num lugar. Você não pode trazer contigo aquilo que você aprendeu porque você nasceu no meio dos teus parentes. Você vai precisar enfrentar aquilo que eles creem, porque com você será diferente. Sou eu que estou te chamando, Deus vivo, Deus todo-poderoso, Deus criador de todas as coisas. O único Deus. Ainda que eles creiam em diversos deuses, você não é chamado para crer em falsos deuses, mas no Deus que vive e reina para sempre. E para que você creia, você precisa deixar tudo o que você aprendeu no passado. Você precisa abandonar, você precisa renunciar, rejeitar tudo isso. E ele continua dizendo: olha, e saia da casa de seu pai. Ou seja, até na sua família mais próxima, você vai ter divergência, porque uns vão crer e outros não. O seu pai não vai crer, mas você vai crer, porque eu te chamei. Eu te chamei. E se eu te chamei, é para que você deixe para trás todos os ensinamentos de crenças que ainda seu pai tenha, você não vai poder ter. Você vai ter que abandonar. Se o teu pai te ensinou que existem diversos deuses, ele te ensinou errado. Eu estou te chamando para que você entenda que só existe um Deus. Você precisa abandonar geograficamente a sua região. Você precisa deixar para trás os seus parentes. Você precisa abandonar os ensinamentos que teu pai te deu em função daquilo que ele acredita. Deus está chamando Abraão para um relacionamento, aonde ele vai descobrir que só existe um único Deus, aonde ele vai servir a um único Deus, aonde ele vai viver maravilhas e milagres extraordinários. Mas para isso, ele precisa renunciar. Esse ensinamento para nós é muito interessante, amados, porque não tem como seguir ao Senhor se não renunciarmos. Renunciarmos às práticas que nós tínhamos antes de Jesus. Renunciarmos ao modelo que o mundo tem. O próprio apóstolo Paulo, ele diz: não vos amoldeis ao padrão desse mundo. O mundo tem um padrão, mas o padrão do mundo não é o padrão do reino. Tudo o que o Senhor disse a Abraão é que, primeiro, ele aprendeu o padrão em função da região em que ele vivia. O padrão que os parentes deles passaram para ele ao longo do tempo, da história. O padrão de ensino, ou seja, da crença do seu pai, que passou para ele. Mas o padrão do mundo não é o nosso padrão. Nós não somos chamados para vivermos como o mundo vive. Deus não chama Abraão apenas para abençoá-lo. Deus chama Abraão para um relacionamento. O Senhor nos tira do mundo para que nós nos relacionemos com Ele. Vamos permanecer no mundo. Ele não nos tira do mundo para que a gente viva longe do mundo, mas Ele nos separa do mundo para que a gente viva no mundo, para a glória do nome dEle. E é isso que Abraão está sendo chamado. Abraão, abandona tudo, renuncia a tudo. Você precisa renunciar. Eu não vou te tirar do mundo, mas você vai entender que você vai viver por um padrão diferente, por normas diferentes. Agora o teu padrão é o padrão do céu, é o padrão do reino de Deus. Você vai se relacionar diretamente comigo. Eu vou te abençoar, mas você não vai me seguir ou me servir para ser abençoado. Mas o mais importante para você, Abraão, é que eu estou te chamando para um relacionamento. E esse relacionamento, é claro que ele inclui bênçãos, maravilhas, e não só para você, mas para todos aqueles por onde você passar e aqueles que te abençoarem. Você já renunciou à vida que você vivia?
Você tem renunciado às práticas do mundo? Talvez você viva numa família onde a sua família tenha outros valores, crenças. Você tem renunciado, não à sua família. Deus não manda que você abandone o seu pai e a sua mãe, não é isso que ele está dizendo. Mas que você vai precisar viver um padrão diferente no meio da tua família. Ou muitas vezes você vai precisar deixar a família para viver o padrão do reino. Não é abandonar o seu pai e a sua mãe, mas não viver mais pelo mesmo padrão que você vivia antes, debaixo da autoridade do seu pai, no sentido de obedecer a ele porque ele crê em diversos deuses. A verdade, irmãos, é que não temos como seguir Jesus sem renunciar. Não temos como seguir Jesus sem entender que não vivemos mais pelas práticas do mundo, pelaquilo que nós aprendemos na infância, pelaquilo que nós aprendemos porque fomos inseridos numa família e essa família cria, pelaquilo que os nossos pais nos ensinaram a respeito de Deus, a respeito das suas crenças e valores. Hoje nós temos um padrão diferente. E esse padrão ele vai ficando cada vez mais aparente em nós. Porque nós somos chamados para um relacionamento e nesse relacionamento, cada dia que passa nós conhecemos mais o nosso Deus. E cada dia que passa mais Ele nos usa, não só no seio da nossa família, mas também na sociedade em que vivemos. Mas tudo começa com uma renúncia. Não dá para você tentar incluir na nova vida a velha vida. Você precisa abandonar a velha vida para viver o novo de Deus. Você precisa deixar para trás tudo aquilo que você praticava, tudo aquilo que te dava prazer, porque você era mundano, porque você vivia pelos padrões do mundo, para viver as maravilhas do reino de Deus, para viver como servo de Deus, para se relacionar com Deus. Deus é santo. E Ele te separa, ou seja, Ele te santifica, para que você viva uma vida de santidade. Por onde você passar, por onde você for. Porque agora você não vive mais para a sua glória, você não vive mais para chamar a atenção para você, mas você vive para a glória de Deus. Essa é a razão pela qual Deus então te separa, te santifica, para que você viva para a glória do nome dEle. Veja, e ele diz ainda no versículo 1, já no final do versículo 1, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. É muito interessante porque além de o Senhor nos chamar para um relacionamento, é um relacionamento baseado na fé. Porque ele diz, e vá para a terra que eu lhe mostrarei, mas ele não mostrou a terra. Ele não mostrou a terra. Ou seja, ele nos chama para um relacionamento baseado na fé. Primeiro você vai confiar. E depois você vai conhecer a terra. Porque eu não vou te mostrar a terra agora, eu só vou te mostrar a terra depois. Mas primeiro você precisa crer naquilo que eu estou falando para você. Renúncia, fé. Essa é a sequência. Nós precisamos renunciar às práticas do mundo para viver pela fé. Ainda que as coisas ainda não tenham acontecido para nós, nós cremos que vai acontecer. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Livro de Hebreus, capítulo 11. Eu vou abrir aqui também na minha Bíblia. Você abre aí na sua, para a gente poder compartilhar isso. Hebreus 11, versículo 1, é a definição de fé. Veja, ora, a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que não vemos. E eu vou repetir. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É a certeza daquilo que se espera ou esperamos. Significa dizer, esperamos que vai acontecer, mas hoje eu creio que já aconteceu.
é a certeza daquilo que esperamos. Esperamos. O Senhor nos chama para essa vida de fé, na certeza de que todas as promessas do Senhor se cumprirão, de que o Senhor vai se relacionar conosco todos os dias. Abraão é chamado para um relacionamento baseado na fé. Ele diz, olha, vai para a terra que eu vou te mostrar. Mas ele não mostra a terra. E eu fico pensando, Abraão, então agora, para que lado eu vou? Vou para a direita? Vou para a esquerda? Sigo em frente? Não importava. Para qualquer lado que ele fosse, Deus estava com ele e ele estaria no caminho certo. O caminho certo não é um caminho geográfico. O caminho certo é o caminho da vontade de Deus. Abraão, ele precisava renunciar, obedecer e seguir a Deus pela fé. E ele fez isso. Todos nós precisamos renunciar à nossa vontade, renunciar ao aprendizado que tivemos antes de conhecer a Deus, obedecermos ao chamado de Deus e seguirmos pela fé. Se nós tão simplesmente fizermos isso, então, certamente os caminhos do Senhor serão caminhos de bênçãos na nossa vida. Não o seguimos porque Ele vai nos abençoar, o seguimos porque nada pode substituir o nosso relacionamento com Deus, o prazer da presença do Senhor em nossa vida. Um dia o Senhor te chamou também, e Ele te chamou para que você renunciasse ao seu passado, obedecendo ao chamamento de Deus, e o seguisse pela fé. Que você possa guardar isso em seu coração, que precisamos seguir pela fé, crendo que Deus está no controle e que Deus tem prazer em nos abençoar, que tudo o que Ele tem feito, ainda que não entendamos, é o melhor para nós, pois a vontade do Senhor é perfeita, boa e agradável. Eu gostaria ainda de convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 14, versículo 33. Lucas capítulo 14, versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor: assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amados, a renúncia não é só geográfica. A renúncia não é só aquilo que os meus parentes me ensinaram, ou aquilo que o meu pai me ensinou em relação à fé. Muitos deixam de seguir a Jesus por causa das suas riquezas. Porque essas riquezas sentam no trono da vida da pessoa. Na verdade, o Deus dessas pessoas é o Deus da riqueza. Mas o Senhor diz, olha, você precisa abandonar tudo quanto você tem. Isso não quer dizer que a riqueza seja pecado, não é isso. Não quer dizer que você não deva trabalhar para conquistar coisas na vida, não é isso. Que é pecado ter uma boa casa, uma casa com piscina, um bom carro, não é isso. O pecado está não em você possuir coisas, mas as coisas possuírem você. As coisas ocuparem o lugar na tua vida que só Deus pode ocupar, que só o Senhor Jesus pode ocupar. Se Ele é teu Senhor, é Ele quem senta no trono da tua vida, é Ele quem reina na tua vida. E nada pode ocupar o lugar dele em nossa vida. Podemos trabalhar para ter as coisas, para dar um bom colégio para os nossos filhos. Devemos fazer isso. Devemos trabalhar para ter uma boa casa. Devemos trabalhar para ter um bom carro, ter um bom emprego. Nada disso é pecado. Mas isso se torna pecado à medida em que todas essas coisas passam a possuir você, passam a sentar no trono da tua vida. Deus não divide o lugar dele na tua vida com ninguém, Ele não divide você com ninguém. Ele te chamou para viver para a glória do nome dele. Ele te chamou para que você pudesse seguir num relacionamento com Ele, mas Ele reinando na tua vida. Também eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 16, versículo 24. Mateus capítulo 16, versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si sua cruz e me siga. Ou seja,
Muitos querem seguir a Jesus, mas querem fazer as suas próprias vontades. Não querem renunciar a si mesmo, querem ser senhores de si mesmo. Amados, não basta renunciar às coisas do mundo. Não basta renunciar àquilo que os teus parentes te ensinaram, aquilo que teu pai te ensinou como crença. Você precisa entender que se o Senhor Jesus reina na sua vida, é a vontade dele que deve prevalecer e não a sua. Você precisa renunciar à sua vontade. Você precisa abrir mão de fazer a sua vontade. Muitas vezes, nos evangelhos, vemos Jesus orando ao Pai e agradecendo ao Pai. Jesus era e é Deus, mas ele pedia ao Pai para realizar coisas. Ele submeteu-se à vontade do Pai. Devemos nos submeter à vontade do nosso Senhor. Devemos entender que Ele nos chama não para fazer a nossa vontade, ou para que Ele possa agir segundo a nossa vontade. Ele nos chama para que nós façamos a vontade dEle, para que a gente venha agir no mundo segundo a vontade dEle, para que sejamos instrumento dEle, para sermos instrumento... Perdão, irmãos. Um instrumento, ele é usado. Você precisa querer ser usado por Deus. Você precisa querer ser instrumento de Deus. Instrumento não tem vontade. Instrumento, ele abre mão da sua vontade, pois tem prazer na vontade do seu Senhor. Servo tem prazer na vontade do seu Senhor. Se você quer ser um instrumento de Deus, ore para que o Senhor faça a vontade dele na sua vida e através da sua vida. E para terminar, eu gostaria de convidar você a abrir ainda a sua Bíblia em Lucas, capítulo 14, versículo 26 e 27. Diz assim a palavra do Senhor: Se alguém vem a mim e ama a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Amados, claramente o Senhor está dizendo: você não pode amar a sua mulher mais do que a mim. Você não pode amar os seus filhos mais do que a mim. Você não pode amar o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos mais do que a mim. Você não pode amar a si mesmo mais do que a mim. Você precisa amar ao Senhor Jesus em primeiro lugar. Ele é o alvo. O Senhor nos ensina neste dia: renunciar é preciso. Obedecer ao chamado de Deus é preciso. Para seguir ao Senhor, precisamos deixar os valores, tudo aquilo que nós aprendemos com o mundo, com os parentes, com os nossos pais, deixar de lado, ainda que os nossos pais não entendam. Deus nos chama para nos relacionarmos com Ele. E esse relacionamento, ele é baseado na fé. Ele é baseado não no ver, mas no crer. Se você deseja se relacionar com o Senhor desse jeito, se você deseja renunciar à sua vida, à sua vontade, é preciso abrir mão da sua vontade. É preciso amar mais ao Senhor do que o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, os seus filhos, a sua esposa. É preciso abrir mão dos seus bens. Isso não quer dizer que você não possa ter dinheiro, que você não possa ser rico. Isso quer dizer que o dinheiro não pode ocupar o lugar na sua vida, a ponto de você viver em função do dinheiro, porque quando você faz isso, não é você quem tem o dinheiro, é o dinheiro quem tem você. É o Senhor Jesus quem deve sentar no trono da sua vida. Para terminar, Senhor, amados, eu quero dizer a você, então, abra mão para seguir, renuncie para servir e sirva pela fé. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.